Veja, às vezes uma palavra, um ato de gentileza, você muda a vida de alguém. Da mesma forma, o contrário, a gente tem a grande diferença do que qualquer um serve, mas servir com amor, poucas pessoas vão servir. E quando a gente trabalha em cima de feedback, é muito quando a gente tem um alinhamento de expectativa. Então não basta só você colocar um porteiro dentro de uma guarita e esperar que ele faça a mágica acontecer. Eu trato bem todo mundo, desde o CEO até o faxineiro. A pessoa mais importante nessa linha é o faxineiro. A pessoa mais importante é quem está ali trabalhando para servir a todo mundo. Então, se nem o CEO entende isso, realmente fica difícil da gente conseguir multiplicar esse sentimento do servir. Olá, eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no Nossa Opinião Sem Muros do canal Conde TV. O programa que veio para revolucionar e movimentar o ecossistema condominial, trazendo assuntos relevantes com uma abordagem sistêmica, com uma abordagem que traga reflexões importantes para que nós possamos criar movimentos diferentes e humanizados dentro dos nossos condomínios. E para isso, quebra o muro, Preview! Estamos de volta e o assunto de hoje é muito importante para todas as pessoas que vivem dentro dos condomínios. Não é um assunto somente para você, síndico, mas para você, morador de condomínio, que precisa entender como que funciona tudo aquilo que você não enxerga. Você recebe os trabalhos, você é servido o tempo inteiro, mas você não entende como funcionam os processos. E aqui hoje nós mostraremos como esses processos funcionam, como as equipes dos condomínios elas são geridas, de que forma que elas são tratadas, como funciona, por exemplo, a criação de procedimentos, de que forma esses procedimentos são cobrados, como tratar as pessoas que nos servem. E ninguém melhor do que ela, uma amiga querida que eu amo de paixão e que trabalha de uma forma majestosa com todas as pessoas que a cercam. E todas as pessoas, por quê? Porque ela não é somente uma ponte entre os condomínios e os colaboradores. Ela é também uma formadora de opinião e ela trata as pessoas como gente. Ninguém melhor do que ela, a nossa querida Wendy. Que alegria enorme tê-la aqui hoje na nossa casa, no Nossa Opinião Sem Muros, e sem muros mesmo, porque a gente não é dessas, nem de ficar encostada no muro, nem de ficar deitada no muro, nem de ficar em cima do muro. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Eu tenho certeza que os assuntos de hoje farão completa diferença no nosso mercado condominial. Ivan, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz e eu ouvi você falando de muro e de muro e de muro. O muro que tem a gente também pode pular, né? Então, a gente vai aqui trazer alguns assuntos bem relevantes e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse outro lado também, que é o feijão com arroz, né? Até onde eu cheguei foi graças justamente a todos esses procedimentos, a todas essas maneiras de gestão que eu tenho, obviamente, né? Com o meu time, mas que também a gente vende, né? Porque a gente também acaba tendo ali contato com os clientes que querem esta gestão para os seus condomínios, né? Então, eu fico muito feliz e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. Maravilhoso. Então, olha, pulando o muro, quebrando o muro, o importante é a gente se posicionar. Isso. Wendy, o mercado condominial te conhece, você é hoje uma figura pública no mercado condominial. Até hoje eu não conheci ninguém que já não tenha tido qualquer tipo de contato com você, seja em qualquer das áreas que você
atua, porque você não atua somente nas questões de terceirizadas de condomínios, mas você tem formado grandes públicos para outras demandas, trazendo o quanto é importante saber se vender, o quanto é importante se posicionar, o quanto é importante a gente mostrar toda a nossa performance, independentemente da área que a gente escolha seguir. Então, você é uma referência, por isso você está aqui hoje. Estou muito feliz verdadeiramente de poder te ouvir e eu tenho certeza que os nossos internautas, os nossos telespectadores também terão essa mesma alegria que eu por conviver ainda mais de perto com você. Uma das características que você mais chama a atenção é o seu lado acolhedor, porque eu vejo o quanto você acolhe as pessoas que servem, tanto a empresa que você trabalha, quanto servem aos condomínios que contratam os serviços das pessoas que você gerencia, que você treina, que você tem esse acolhimento tão significativo. Isso não vem de hoje, isso provavelmente vem da sua educação, do seu berço, da forma humana como você costuma tratar as pessoas, porque eu vejo como você trata desde a pessoa que tem um alto cargo dentro da empresa que você está, por exemplo, e eu vejo como você trata desde até o manobrista, a pessoa que está recolhendo lixo. Isso para mim é bastante motivador, porque quando eu vejo você tratando as pessoas, eu vejo que há luz no final do túnel. Como é para você hoje gerenciar uma grande equipe, e não é uma equipe somente de mulheres, como as pessoas de fora do mercado, atrás dos muros hoje do programa, acabam acreditando que você só gerencia mulheres, que você só cuida de mulheres, e a bem da verdade eu sei, por conhecimento mesmo, inclusive falando com você, que você também gerencia homens e mulheres no mesmo patamar, no mesmo grau de igualdade e no mesmo grau de respeito e excelência. Conta pra gente. Olha, Van, quando a gente fala, né, eu trato bem todo mundo, é desde o CEO até o faxineiro, a pessoa mais importante nessa linha é o faxineiro. A pessoa mais importante é quem está ali trabalhando para servir a todo mundo. Então, se nem o CEO entende isso, realmente fica difícil da gente conseguir multiplicar esse sentimento do servir. Então, eu tenho muita felicidade de trabalhar numa empresa que fomenta tudo isso, que tem isso como cultura, e é óbvio que faz parte dos meus valores, que sim, vem de berço, mas que também tem uma congruência, que acaba tendo ali uma simbiose, né, uma sintonia em relação ao que eu acredito e o que a empresa prega. Então, acho que esse é o grande sucesso, e é também por isso que muita gente acaba entendendo que nós somos a mesma coisa, porque nós compartilhamos os mesmos valores. É assim como a gente tem uma amiga ou um amigo que a gente convive há muito tempo juntos, que a gente começa a se parecer não somente nos aspectos de qualidades, mas também até fisicamente. Então, muitas vezes eu me vejo nas minhas amigas, eu me vejo em você. Se a gente começar a procurar os traços ali, a gente vai entender, mas é justamente porque a gente acaba tendo os mesmos pensamentos e os mesmos propósitos, né? Então, eu acho que a grande questão é a gente entender que todo mundo está nesse plano terrestre para servir, para trabalhar. E em algum determinado momento eu vou servir, em outro momento eu vou ser servida. Então, quando eu estiver servindo, eu vou querer ser valorizada, e quando eu estiver servindo, eu preciso entender que essa pessoa também precisa ser valorizada, né? Então, é como, por exemplo, a gente contar com o suporte de um porteiro que trabalha no Natal, no Ano Novo, no dia do aniversário dele, no dia do aniversário do filho dele. Então, a gente não sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa. Então, é nossa responsabilidade honrar aquelas horas trabalhadas. Então, eu acho que daí nasce toda essa questão realmente de gerenciamento. E quando você se posiciona nessa forma, quando você entende esse grande segredo, digamos assim, as coisas começam a fluir, porque as pessoas também te olham com outros olhos e acabam também tendo uma valorização da sua própria personalidade. Então, por exemplo, eu acabei conhecendo muita gente, sendo conhecida através dos eventos. Algo
que eu sempre faço quando eu estou ali expondo no stand, nos eventos, é realmente buscar entender e conhecer as pessoas que estão trabalhando nos bastidores. Porque isso faz com que eles se sintam valorizados. Eu não estou somente aqui para servir, eu sou um ser humano. Né? Então, hoje a gente fala muito sobre IA, sobre a revolução da internet, IoT e tudo mais, mas a gente às vezes acaba se distanciando do ser humano. E eu acho que o nosso grande desafio, né, como gestoras, é realmente entender até onde que a gente pode utilizar todas essas ferramentas que são maravilhosas a nosso favor, sem perder esse senso de humanidade. Porque as pessoas precisam da humanidade. Ainda mais a gente passando, né, por essa fase pós-pandêmica, que a gente ainda sente, né, alguns resquícios. Então, é muito importante a gente saber valorizar o senso de humanidade. Então, para a gente ter o senso de humanidade, a primeira coisa é a gente entender o nosso lado humano. E aonde a gente pode ter um dia ruim, a gente pode ter um dia bom e a gente pode ter um dia maravilhoso. Mas como que isso vai impactar no outro? Então, eu acho que isso que é o grande sentimento que a gente precisa ter quando a gente tem contato com qualquer pessoa. Seja com o cobrador do ônibus, seja com o motorista de um carro de alto padrão, seja com o CEO de uma empresa. Como que a pessoa vai se sentir impactada com a sua presença? Eu acho que a gente, quando sai da nossa casa, a gente sai para ser útil para alguém, para alguma situação. Então, eu sempre penso, como que eu posso ser útil para essa pessoa hoje, aqui e agora? Olha que maravilha te ouvir, porque quando eu te ouço, como eu te falei, né, eu vejo luz no final do túnel, porque você, como formadora de opinião, você consegue transmitir todos esses valores, todos esses princípios, todas essas emoções, que somente sente emoção, Sim. o ser humano, não é? Para seus colaboradores. E com certeza a entrega na outra ponta, que são ali os condomínios, as empresas que vão receber esse servir genuíno, né? Porque não é fácil servir o outro. Não. Eu sempre falo, né, que a gente tem a grande diferença do que qualquer um serve, mas servir com amor, poucas pessoas vão servir. Amar, as pessoas amam. Agora, servir, será que elas estão dispostas? E não é somente pela obrigação da outra parte de ter que receber uma remuneração, não. Isso é muito natural. Você vai ter que pagar mesmo pelo trabalho de alguém, porque a escravidão já acabou. Agora, de que forma que você vai fazer com que aquela pessoa que estará lá para servir o outro, servir uma comunidade, no caso dos condomínios, ou servir a um shopping center, no caso de grandes consumidores, de empresas, né, no caso aí dos colaboradores das empresas, que a pessoa se sinta realmente feliz por estar ali fazendo o que ela estiver fazendo. Ela pode estar limpando um banheiro, que a pessoa, muita gente fala assim, mas está limpando o banheiro? Puxa, totalmente tá edificante. limpando algo que o outro ainda sujou e que ela tá ali, tem que estar pelo menos no mínimo feliz, com um sorriso no rosto, para poder saber que vale a pena o que ela está fazendo, que não é qualquer um que faz isso. Você veja, participei recentemente de um evento onde eu pedi para uma colaboradora da empresa contratada para esse evento grande tirar uma foto comigo, fazer uma selfie, porque eu disse que ela era uma das pessoas mais importantes do evento. E ela se assustou. Ela falou, puxa, mas eu sou toda terceirizada, eu tô aqui só para fazer limpeza. Eu falei, pois é, a senhora é a pessoa mais incrível deste evento, porque se não for a senhora fazendo o que a senhora faz, todo o projeto desse evento já teria ido por água abaixo. Veja, às vezes uma palavra, um ato de gentileza, você muda a vida de alguém. Da mesma forma, o contrário, quando você fala algo negativo, completamente destrutivo, tóxico, você também pode ser o gatilho na mão de alguém que já está ali com a vida destruída, sem nenhum tipo de propósito, sem nenhum tipo de luz no final do túnel. Né? E não seja essa pessoa. Então a gente tem que começar a tentar mudar, pessoal. Não sejamos essas pessoas que empurram os outros para o precipício. E sim, que puxam para a luz. Né, tragam para a luz, tragam para a gente. Porque ali poderia ser alguém da sua família, poderia ser alguém ali do seu meio, e a gente tem que entender que no final nós todos estamos no mesmo sistema. Pensando no mesmo sistema, como é que está o mercadinho do seu condomínio? Como é que está?
Você já procurou saber? Os mercadinhos não trazem só comodidade, eles também trazem receita para os condomínios, o que ajuda na aquisição de mais imobiliário, nas obras do condomínio, nas comodidades que vocês tanto querem. Market for You no condomínio de vocês, eu recomendo. Veja. O Market for You é a maior rede de mini mercados autônomos do Brasil e está presente em todas as regiões do país, com mais de 2.100 lojas e mais de 1 milhão de transações todos os meses, tornando a rotina de milhares de pessoas mais prática. Wendy, a gente sabe que na vida nem tudo é a questão somente do salário, somente da remuneração, mas que existem outras formas muito eficientes de você valorizar o funcionário que está te servindo, sem que efetivamente aumente consideravelmente os custos para a manutenção de um contrato dentro dos prédios. Porque hoje a gente sabe que, principalmente nas demandas trabalhistas, muito do que se paga são encargos, tributos, impostos, Sim. e isso acaba não chegando na mão desse colaborador. De que forma que você, na prática, verifica e recomenda que os condomínios possam trazer mais valorização sem um aumento considerável do contrato? Legal. Van, quando a gente está falando de meritocracia, quando a gente está falando de recompensa por algo que tenha sido feito de forma dentro, né, do esperado ou as metas estipuladas, a gente gosta muito de trabalhar com benefícios diferenciados. Então, seja no vale-refeição, então, por exemplo, o vale-refeição da categoria 23. Existem contratos que pagam 35, que pagam R$ 38 por dia para esse colaborador, porque são contratos que estão em localizações diferenciadas. Na Vila Olímpia, um condomínio no Itaim Bibi, um condomínio na Avenida Paulista, no Jardim Europa, por exemplo. É difícil a pessoa sair e conseguir almoçar com R$ 23. Né? Então, existem alguns condomínios que entenderam e que têm esse poder, né? Não são todos os condomínios, não é em todo condomínio que encaixa essa situação do benefício diferenciado, mas isso a gente entende que acaba fidelizando muitos colaboradores. Então, a gente tem colaborador, por exemplo, que se ele não falta, se ele preenche ali todos os pré-requisitos durante o mês, ele recebe R$ 900 a mais no vale alimentação dele. Então, esses colaboradores já estão conosco há mais de 18 anos no mesmo condomínio. Então, eles já fazem parte ali da história do condomínio, do ecossistema. Então, isso acaba ajudando bastante. Então, foi um meio que a gente entendeu que ajuda, né, essa mão de obra. Eles não têm desconto porque é benefício. E eles também conseguem ter ali um engajamento maior e eles se sentem valorizados. Porque eu acho que o grande quê da gestão é você estipular os objetivos, estipular as metas e fazer o acompanhamento e recompensar, né, o seu colaborador quando ele consegue alcançar aquelas metas. Então, isso independente do cargo. Quando a gente fala na área de vendas, por exemplo, né, que é o meu time, é muito claro, venda trabalha com meta, bateu a meta, ganha o prêmio, ganha o bônus, ganha a comissão. Mas isso pode existir em todos os outros cargos e todos os outros níveis hierárquicos dentro de um condomínio. Na verdade, é valorização, né? Quando você Isso. valoriza, efetivamente você tem os resultados muito melhores do que Sim. aqueles que seriam o normal, né? O Perfeito. normal todo mundo faz, o morno a maior parte faz, né? Tem um ditado que fala lá, a Cortella fala isso, né? Deus vomitará os mornos. Então, sejamos eficientes, Sejamos quentes. façamos a diferença na vida de outra pessoa. Pensando nisso, como é que está a fachada do seu prédio? Eu super indico a Tala Engenharia, fazendo restauração com muita efetividade e qualidade na entrega dos serviços. Confira! Wendy, fala um pouquinho pra gente como é que tem sido a comunicação da empresa para com os colaboradores e os feedbacks, que são os retornos à comunicação que a gente presta a quem irá receber a mensagem, né? Quando a gente fala na questão da comunicação, a gente imagina, a gente comunicou isso, a gente falou isso, a gente trouxe isso, mas a gente sabe que a obrigação da emissão da mensagem, principalmente para os nossos colaboradores, é de quem emitiu.
Então, o Perfeito. emitente que tem toda a responsabilidade na emissão da mensagem. Será que essas mensagens estão sendo assertivas para os colaboradores? Quando eles acertam ou eles erram, qual é o feedback? Qual é o retorno que a empresa também dá com esses colaboradores para tentar melhorar a qualidade dos serviços prestados? Legal, Van. A gente sempre fala que a comunicação ela está no outro, né? A comunicação é o que a pessoa entende. Às vezes eu posso falar A, B, C e a pessoa entender D, E, F, G. Então é muito importante que a gente tenha sempre o feedback justamente na hora da sua comunicação. Você entendeu o que eu falei? Está claro? Claro que a gente não vai falar isso de uma forma grosseira, mas é importante você perguntar. Sim. Então, explica para mim o que você entendeu. E às vezes a pessoa entendeu algo totalmente diferente. Então, é muito importante na gestão dos colaboradores de condomínios a gente realmente entender que muitas vezes eles não têm o mesmo nível de entendimento que a gente. Então, é importante a gente ter essa troca, é importante a gente demonstrar essa abertura, né? Então, olha, se você não entendeu, você pode me perguntar, vamos fazer juntos, o que não está claro para você, do que eu te expliquei, o que você entendeu? Você vai ter alguma dificuldade nesse processo? Por quê? Explique, e aí você vai conseguir extrair da pessoa a mensagem que ela entendeu. Então, se a comunicação está no outro, eu vou falar e eu vou entender o que essa pessoa entendeu. Se estiver de acordo com a sua ideia inicial, ok. Se não, vamos tentar falar de outra forma. E quando a gente trabalha em cima de feedback, é muito quando a gente tem um alinhamento de expectativa. Então, não basta só você colocar um porteiro dentro de uma guarita e esperar que ele faça a mágica acontecer. Então, é importante passar ponto a ponto, é importante conscientizá-lo do que o síndico espera dele, do que o gerente predial espera dele, do que o carteiro espera dele, do que a moradora do 401 espera dele. Então, é um alinhamento de expectativas. Por quê? Quando você vai fazer o feedback, você precisa trazer um repertório. E esse repertório, ele é baseado nas expectativas que foram colocadas na mesa no início daquele contrato, no início daquele colaborador, naquele condomínio. Então, a partir do momento que eu chego com você, Vanessa, falo, olha, Vanessa, aqui as suas tarefas diárias são essas, semanalmente você tem isso, quinzenalmente você tem aquilo, aqui o público ele é mais assim, aqui o público é mais assado, se acontecer isso, você trabalha nesse formato, se acontecer isso, você me liga, e se qualquer situação fugir daquele combinado, é necessário o feedback. Olha, lembra quando você chegou aqui, que eu falei para você que se acontecesse qualquer situação nesse sentido era para você me ligar? Por que você não me ligou? Ah, dona Vanessa, porque eu achei que eu ia te incomodar no domingo. Não, o combinado foi aquele. Então, da próxima vez que você me ligue, que você me acione. Então, é muito importante você fazer um feedback, mas que seja alinhado com aquilo que você já trouxe no início da conversa e daquele acompanhamento, né? Quando a gente fala de normas e procedimentos, é porque a gente tem um documento para se basear, né? Então, se fugir qualquer situação daquele documento, é ali onde você vai puxar esse colaborador e você vai desenvolver nele, vai desenvolver uma habilidade relacional, vai desenvolver nele uma habilidade de atenção, vai desenvolver nele uma habilidade de ter ali o entendimento e o senso de responsabilidade. É né? verdade. Então, é uma divisão de responsabilidade o feedback. É importante a escuta ativa, saber o que o outro entendeu. Isso. E uma coisa importante que eu sempre gosto de tratar, né? É o achismo. Você quebra o achismo. Acaba com os axiologistas, não é? Que quem acha não sabe. Se a pessoa não sabe, ela não está preparada. Falando em segurança, não posso deixar de agradecer ao nosso patrocinador, a Cosecurity, no seu prédio, trazendo segurança coparticipativa, colaborativa, porque todos juntos somos mais fortes. Confira. Cosecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. Cosecurity, um por todos, todos por você. Wendy, qual é o recado que você traz para todos os nossos ouvintes com relação ao tratamento que se espera por parte dos moradores para com os nossos colaboradores e qual é também o retorno que vocês costumam trazer
para os moradores, quanto a questões do dia a dia, do cotidiano, que às vezes não agrada. De que forma que você consegue, com maestria, fazer aí essa ponte? Ah, legal. Eu acho que o mais importante, Van, é a gente acolher bem quem a gente quer que acolha, né? Então, em primeiro lugar, esses colaboradores, eles precisam se sentir em casa quando, de fato, eles olham para a empresa deles. Então, é extremamente necessário que eles saibam para quem ligar, que eles saibam para onde pedir ajuda, que eles se sintam realmente valorizados dentro da nossa casa, né, dentro da nossa empresa, porque a partir do momento que ele se sente à vontade, que ele se sente acolhido, que ele se sente atendido, a chance dele atender melhor, dele servir melhor, é muito maior. Então, o contrário também é verdadeiro, né? Então, se ele é maltratado, ele vai maltratar por reação. Se a referência dele de gestão é uma gestão grosseira, o momento que ele tiver a oportunidade de ser um gestor, né? A gente acompanha muito isso. Um porteiro que vira porteiro líder, um porteiro líder que depois vira zelador. Qual é a referência dele de liderança e de gestão? Ele vai replicar aquilo, né? Então, que seja uma multiplicação de boas referências, e essas boas referências dependem da gente, depende do que a gente tem em casa. Então, se a gente quer que ele atenda bem, a gente tem que atender ele bem em primeiro lugar, porque quando alguma coisa fugir daquele padrão, a gente tem como falar, não, mas não é assim, eu não te trato assim. Por que que você replicou nesse formato? Fugiu do nosso padrão de acolhimento, fugiu do nosso padrão de atendimento, fugiu daquilo que a gente combinou, né? Então, eu estava no mau dia, estou com problema, estou com dor de cabeça, enfim, aí a gente voltar e entender novamente a humanidade, né? E quando a gente fala na comunicação com o morador, a gente sempre busca montar um ecossistema de comunicação, porque a gente nunca vai ter um acesso a todos os moradores, um grupo de comunicação, mas a gente sempre busca ter ali participação dentro do grupo de conselho, ter participação dentro do grupo da comissão de segurança, por exemplo. Alguns condomínios têm comissão de facilities. Então, esses assuntos que são mais pertinentes, são realmente mais linkados com a gente gosta muito de participar, porque quando tem alguma ação positiva ou negativa, alguma situação que fugiu ali do controle, alguma situação com um morador e um colaborador, que pode ser dos dois lados, tá? Também pode ter um morador que cause ali qualquer tipo de distúrbio, qualquer tipo de situação negativa com um colaborador. A gente gosta de comunicar ali, mas sempre passando pelo crivo do síndico e da síndica, né? Então, nunca a gente vai ultrapassar esse muro, porque o responsável pelo condomínio, o responsável pelo nosso contrato, quem assinou ali o contrato com a gente foi o síndico, foi a síndica. O representante. Não foram os moradores, e a responsabilidade total é dele, né? E outra situação que a gente faz também, em alguns condomínios, Van, a gente começou no final do ano passado, é fazer reuniões, fazer ou um happy hour ou um café da manhã dentro dos condomínios para receber os condôminos. Então, a gente coloca ali um tema de segurança. Olha, a gente hoje vai conversar sobre segurança. Venham tirar dúvidas com a empresa. E ali a gente oferece um café, um bolinho, um pãozinho de queijo, algo bem bacana para que eles sintam que existe uma empresa por trás da Dona Maria da limpeza, que existe uma empresa por trás do seu João da portaria. Então, isso é muito bacana porque a gente consegue trazer o senso de humanidade e a gente acaba conectando melhor todas as partes, porque na hora que ele for pagar ali o boleto da administradora, que ele vê a linha em relação aos serviços terceirizados, em relação à empresa de segurança, ele tem até gosto de pagar. Ele tem até gosto, ele vai ter um sentimento bom, fala, poxa vida, eu estou pagando pelo salário da Dona Maria, do senhor José, do senhor João, mas existe uma empresa que está cuidando, está olhando por eles. Então, isso para a gente é muito bacana e muitas vezes a gente acaba sendo indicado para trabalhar nos escritórios dos moradores dos condomínios. Então, isso é bem legal, porque daí vai replicar, multiplicando, né? Que maravilhoso. Olha, primeiramente, foi uma alegria ter você aqui. Em segundo lugar, você é incrível. Parabéns pelo seu posicionamento, pela sua postura humana, tratando com tanta delicadeza, com tanto amor. É um assunto tão importante, você consegue trazer de forma leve muitas questões de gerenciamento de equipes e que acaba sendo aí trazido por outras pessoas,
de uma forma tão tóxica e negativa, tão pesada, né? Tratar de um assunto importante de forma tão leve, só poderia ser com você. Então, meu agradecimento enorme, gratidão, você é muito querida aqui, querida por mim, querida pelas pessoas que te acompanham na sua trajetória, pela forma tão singela e significativa de fazer com que as pessoas se sintam importantes. Porque você tem esse dom de fazer com que as pessoas se sintam importantes. Então, muita sorte também para as pessoas que estão na sua equipe em poder contar com uma profissional tão zelosa, tão incrível como você. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui. Foi uma alegria tê-la aqui. Eu que agradeço. E eu só posso realmente, agradecer e falar, pessoal, multipliquem essas práticas tão importantes. Van, eu te amo. Eu agradeço por cada segundo que você dedica à minha pessoa, por você me olhar como ser humano, independente de qualquer situação, independente de qualquer rótulo. Você foi uma das primeiras pessoas que me olhou dentro da minha humanidade. Então, eu só tenho a te agradecer, agradeço enormemente por essa oportunidade. Hoje, pulando os muros, mas a gente também já se encontrou nos elevadores, né? Verdade. E acho que foi até o primeiro podcast que eu participei, foi lá no Foi. elevador com você, foi uma experiência incrível. E que você continue brilhando muito e levando muito amor para todo mundo. Eu que fico agradecida. Não imaginei que você fosse me deixar emocionada. Estou muito emocionada, porque pode ter certeza, é de verdade. Eu enxerguei em você aquilo que eu enxergo em mim. Eu enxerguei em você aquilo que eu busco nas pessoas. Eu enxerguei em você um ser humano que faz a diferença, que tem um propósito de vida, que passa por vários perrengues, e não são poucos, e tá sempre com um sorriso no rosto e sempre procurando ajudar outros irmãos e irmãs, condôminos, o nome e o rótulo que cada um quiser dar, né? Mas você reforça de uma forma sublime todos os laços de irmandade e de amor que deve existir em todos nós. Isso. Então, eu agradeço imensamente essa grande oportunidade e eu digo sempre e repito, tem coisa que a gente precisa repetir, repisar, né? Os condomínios, eles trazem as pessoas certas, no momento certo, e ajudam na nossa evolução. Então, eu sou muito agradecida ao mercado condominial por ter também te trazido como um presente divino na minha vida. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, eu não poderia deixar de falar a minha opinião a respeito deste assunto tão importante. Mais do que gerir pessoas, é importante entendermos que nós somos pessoas. Somos seres humanos incríveis em evolução. Trabalhar com outras pessoas, trazendo os nossos princípios e valores mais significativos para essas pessoas que irão servir a outras, é uma responsabilidade e tanto. Será que vocês, formadores de opinião, formadores de equipe, gerenciadores de pessoas, estão fazendo a lição de casa? Será que vocês estão verdadeiramente tratando de um outro ser humano da forma digna que ele merece? Será que vocês estão os respeitando da forma que eles merecem? Será que vocês estão sendo pontos de apoio e portos seguros para que eles não sejam maltratados por pessoas que não têm o menor princípio de dignidade de pessoa? Será que eles podem confiar em vocês? Confiança. Confiança é uma palavra muito importante e que nem sempre está sendo valorizada. Lealdade, um grande valor, talvez o mais abrangente de todos os outros princípios e valores importantes. Será que você é leal à sua equipe? Essas são as reflexões que eu deixo hoje para que a gente possa realmente ressignificar os valores e princípios do nosso mercado, trazendo consciência quântica a todos nós que não estamos aqui de férias. Se nós temos a oportunidade de fazer a vida de alguém melhor, façamos. Se nós temos a oportunidade de sermos ponte para que uma pessoa seja mais feliz, sejamos. Mas não fiquemos em cima do muro.
Não fiquemos dormindo fingindo que não é com a gente. Sim, porque é um chamado, é com você. Muito obrigada. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.